Muitos homens acreditam que a prótese peniana é a única solução para tratar a sua disfunção erétil. Mas será que isso é verdade? Hoje eu vou te contar todos os tratamentos disponíveis antes da prótese peniana. E no final vou revelar quando a prótese peniana é realmente indicada. Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Costa, sou médico urologista aqui na Paulista, em São Paulo. Para agendar a consulta, basta ler o QR Code aqui na tela ou clicar no link da descrição desse vídeo. E todos os dias eu atendo aqui no consultório homens que chegam desanimados, tristes, que já usaram a tadalafila, o Viagra, e falam: putz, Edu, para mim já não funciona mais, acho que tenho que colocar a prótese direto. E não é bem assim. Tem diversos outros tipos de tratamentos que a gente pode usar e muitas vezes resolvem o problema. Na prática, quem passa aqui sabe que eu falo que tem uma escadinha de tratamento, né, antes da prótese. Escadinha porque a gente começa da parte mais básica, mais baixa da escada, até uma parte mais avançada que pode sim chegar na prótese. E quais são esses tratamentos, desde o básico até o mais avançado? Antes de eu te contar, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe esse vídeo com os amigos. Isso me ajuda e pode ajudar outros homens que estão passando por isso. Mas vamos lá, o primeiro passo não é cirurgia, não é remédio, nada disso. O primeiro passo é entender a causa dessa disfunção erétil. A gente precisa avaliar para ver se a causa é uma deficiência hormonal, se é uma deficiência metabólica, por exemplo, colesterol alto, diabetes, pressão alta, ou algum problema psicológico, depressão, ansiedade. E por que isso? Porque muitas vezes, tratando só a causa, a gente já resolve. Tem homem que passa a vida inteira tomando tadalafila e não vê nada disso. Aí quando vai ver, a testosterona tá baixa. Era só ter aumentado que resolveu o problema. Ou o colesterol tá super alto, pressão tá descontrolada, diabetes. Você trata isso daí e resolve. Então, a gente não pode, às vezes, querer resolver tudo com um remédio. Não é bem assim. A gente tem que primeiro identificar e tratar a causa. Cansei de atender paciente que falou: Edu, desde que vi seu vídeo, comecei a fazer caminhada, comecei a controlar, já melhorou. Às vezes melhorou 100%, às vezes melhorou parcialmente, mas isso sempre ajuda e é a base da escada. Maravilha, feito isso, se não resolveu, aí sim a gente vai para os medicamentos. Quais medicamentos a gente começa? Normalmente a gente começa pelo medicamento mais fraco, né, que é a tadalafila de 5 miligramas, aquela que a gente toma todo dia. Começa a tomar todo dia, resolveu? Show. Não resolveu? A gente associa alguns suplementos para potencializar, para turbinar essa tadalafila. Quais são esses remédios? A L-arginina e a citrulina, que são suplementos, na verdade, né? Que elas potencializam a tadalafila. Muitas vezes isso já é suficiente, o cara fica bem, tudo certo. E se não der certo? Aí a gente vai para as combinações dos medicamentos. Tanto da tadalafila de 5 miligramas todo dia, junto com o medicamento antes da relação. Pode ser um Viagra, né, o sildenafila, ou outro medicamento. Falando nisso, você já tomou algum desses remédios que eu tô falando aqui no vídeo? Ou fez algum tipo de tratamento? Qual que se adaptou melhor? Me conta aqui nos comentários. Mas voltando, e se esses comprimidos, mesmo combinados, tadalafila com Viagra de 50, de 100, e se eles não funcionarem? Acabou? É prótese? Não, ainda não. O ideal é sempre a gente investigar para ver se o seu pênis está bom, né? Então, lá embaixo a gente falou da base da escada do tratamento para investigar as causas. Agora a gente vai investigar a parte do pênis, a circulação do seu pênis. A gente faz um ultrassom Doppler peniano com farmacoereção induzida, que é o quê? É um exame que ele vai fazer um ultrassom, né? Passa aquele gelzinho, passa a máquina, vai ver se tem alguma calcificação, se os corpos cavernosos estão ok, se está tudo certo da parte estrutural, e aí depois vai fazer uma injeção, né, com vasodilatadores, seu pênis vai atingir uma ereção máxima, e ele vai passar de novo a máquina, né, o ultrassom de tempos em tempos para ver se tem algum escape venoso, se a circulação não está boa, se está escapando sangue, se não está sustentando, às vezes tem até ereção, mas o sangue vaza, né, tem um escape venoso. Então vai analisar todas essas variáveis. Fez a injeção, o pênis nem respondeu, isso fala mais a favor de uma disfunção erétil mais grave, né, que está caminhando ali mais para a prótese peniana mesmo. Mas e se respondeu? Existe alguma coisa que dá para fazer antes para tentar melhorar isso daí, para não ter que ir para prótese? Sim. Uma delas eu acabei de falar, que é justamente a injeção intracavernosa. Você aplica a injeção, tem vários tipos, dosagens, diluições, bimix, trimix, entre outros. Você aplica ali a injeção no corpo cavernoso, né, igual no exame, só que antes da relação, espera fazer efeito e vai para a relação. Mas, logicamente, o importante é você saber aplicar, então vai no médico, ele vai analisar seu caso, ele vai te passar a dose adequada, vai te ensinar a usar e aí sim você pode usar. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, para injeção, meio desconfortável, mas sim é uma opção. E quais são as outras opções? Tem várias. Começar primeiro pelas mais básicas. Bomba de vácuo peniana. Tem muita gente que nem sabe o que é isso. Nada mais é que você coloca o pênis num tubo cilíndrico, bombeia, bombeia, bombeia. O pênis vai ter uma ereção. Você pode fazer o quê? Você pode tanto fazer esse exercício com ela, né? Bombeia, segura 2 minutos, né? Sem doer, sem nada, depois solta, faz aí 5 ou 8 vezes, né? Para levar sangue para esse pênis, fazer uma reabilitação desse pênis. O sangue tem nutrientes, oxigênio, trabalha essa musculatura.
muitas vezes já é suficiente. Você pode fazer esse tratamento, inclusive, em qualquer fase dessa escada que eu te falei, não precisa ser agora, pode ser lá no começo e vice-versa. Mas tem alguns pacientes que eles fazem o quê? Eles bombeiam, e aí quando atinge a ereção, desce um anel peniano, manter o sangue ali. E isso faz com que ele consiga ter uma penetração, o sangue não vai escapar e não vai abaixar o pênis. Obviamente, esse anel não pode ficar ali por mais de 20 minutos. O ideal é sempre ficar um pouquinho menos, na verdade. E depois tira, o pênis vai ficar mole e segue o jogo. E não é só isso, além dessas medidas, a gente também tem as terapias regenerativas do pênis. São tratamentos novos que visam regenerar o tecido do pênis, desenvolver vasos sanguíneos, nervos, entre outras coisas. A gente tem tanto a terapia com ondas de choque, que é mais indicado por uma disfunção erétil mais leve a moderada, que ela é feita em sessões, basicamente vai sentir um choquinho ali, uma pancadinha, faz um barulho, pá, 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 pá. E isso daí estimula a produzir novos vasos sanguíneos, então melhora a circulação do pênis. Isso pode te ajudar também. Outra terapia regenerativa que está em fase de estudos, ainda não é recomendada pelas sociedades e tudo mais, é o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. O que é isso? Nada mais é do que uma coleta de sangue, do seu próprio sangue, centrifuga, separa em várias camadas, pega o plasma rico em plaquetas, que é rico em fatores de crescimento, em citocinas, né, substâncias anti-inflamatórias, aplica no corpo cavernoso. Em várias sessões também, ao longo de um tempo, isso estimula, né, acredita-se que ele vai estimular a produção de novos vasos sanguíneos, a regenerar os nervos. Então, a longo prazo, pode ajudar nos casos de disfunção erétil leve a moderada, mas, como eu falei, está em fase de estudos ainda. E se nada disso funcionar, é prótese direto? Calma lá. Ainda tem uma terapia que também está em fase de estudo, não é recomendada pelas sociedades, mas já tem alguns estudos que identificaram um efeito benéfico, que é o botox intracavernoso, ou seja, não o botox na pele, mas lá onde enche de sangue. Como assim, Edu? Alguns estudos identificaram que a aplicação do botox intracavernoso foi suficiente para melhorar a ereção em casos de homens com disfunção erétil moderada a grave. Alguns casos, inclusive, que não estavam respondendo à injeção intracavernosa e outras terapias. Esse tratamento tem duração de 6 meses, né, o que é a duração do Botox, só que, nem eu falei, está em fase de estudos, né, mas é uma coisa para a gente abrir o olho. Seria uma última opção. Então, quando a prótese peniana é indicada? Ela é indicada basicamente se você for refratário a esse tipo de tratamentos, né, ou seja, não resolver com esses tratamentos, ou se putz, já quero resolver de uma vez, não quero passar por tudo isso, já tá me incomodando, tranquilo. Isso é liberado também, já pode fazer a prótese peniana direto. E agora me conta aqui nos comentários, quais desses tratamentos você já fez, qual você tem curiosidade de fazer, qual você se adaptou melhor, me conta aqui, vamos conversar. No próximo vídeo que eu vou colocar agora, eu vou te contar sobre um remédio potente para ereção que poucos homens conhecem. Vocês vão se surpreender. Um abraço.